Eu vou ler as Escrituras em São João, capítulo 15. Você pode acompanhar com sua Bíblia, ou eu creio que estará aqui na tela, né? Versículo 14 e o versículo 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo, preste atenção, não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quer dizer que um amigo conta o que sabe, participa os segredos, né? Então, não somos servos, somos amigos de Deus. Oremos. Senhor, por favor, em nome de Jesus, eu suplico, faça com que seja essa escola, esse pequeno ensino, essa pequena palestra, tão pessoal, mas que possa favorecer, ajudar a cada um dos teus filhos. Tu sabes, ó Deus, a minha condição, a condição das minhas irmãs, dos meus irmãos. O Senhor, como diz a Escritura, tudo está patente e nu aos teus olhos. Ninguém pode cobrir nada. Então venha de encontro, Senhor, com as nossas condições e venha supri-las. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Podeis assentar. Eu quero dar um título para a nossa conversação, palestra nesta manhã. Companheirismo com Deus. Eu quero que você pare, analise sobre isto. Companheirismo com Deus. Entende? E que você pergunte, ou eu te pergunto como pastor, teu pastor, como vai indo o teu relacionamento com Deus? O teu companheirismo com Deus. Você sabe, companheirismo é aquele convívio. Você convive com Deus de uma maneira íntima. Entende? Andarão dois juntos se não estão de acordo, então eles estão de acordo. Companheirismo é isso, como disse alguém, é duas pessoas dentro de um barco, no mesmo propósito, remando na mesma direção. É duas pessoas dentro deste barco. Como vai o teu relacionamento com Deus? Se você põe dois fios elétricos, um com o outro aqui, ó, emenda de uma maneira frouxa, aquilo vai esquentar e aquilo vai queimar, vai circuitar. Por isso é preciso apertar bem. E nessa era é preciso você ter um companheirismo com Deus bem forte, entende? Para que toda a energia, todas as bênçãos possa passar por aquele nó. Você seja abençoado na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, não é certo? Então, o companheirismo, ele é esse convívio cordial, esse convívio prestimoso, este convívio familiar,
é um convívio leal, de confiança. Isso é o que é companheirismo. Infelizmente, irmãos, muitos não têm um companheirismo com Deus. Conhece a Deus, entende? Ama a Deus um pouco mais de longe, mas ama. Não tem aquela aproximação, é igual você conhece alguém, mas você não é amigo daquela pessoa, não é companheiro daquela pessoa. Mas nós não devemos somente conhecer, mas aproximar, ter este convívio familiar. O irmão Branham diz, quanto mais velho eu fico, mais eu descubro que ele é mais doce para mim. Quando a gente é novo na fé, às vezes tem aquelas apreensões, preocupações e tudo mais. Mas à medida que você se aprofunda neste relacionamento, neste companheirismo com Deus, essa fé, ela te leva a um porto seguro, que é o descanso. Você descansa, a tua fé te faz descansar em Deus. Você não corre de um lado para outro, não vive tomando comprimido porque está com dor de cabeça, por isso, por aquilo, perturbada. Você sabe quem está no leme do barco. Você sabe quem está na sua vida. E quando você achega a Ele, achega não como um estranho. Ele não é um estranho, você tem aquela familiaridade, igual uma criança quando ora, eu gosto de ver. Certa vez, no Amazonas, ali junto com uma família, aquele pai se ajoelhou, aquele monte de garotos, cabeça branca, eles eram do sul, e nós ajoelhamos junto com eles naquela sala batida, de chão batido. E aquele irmão começou a falar, a orar, conversar. Era uma oração tão familiar. Deus não estava longe, Deus, para gritar. Não. Aquilo havia uma intimidade, conversava, a ponto de dizer, Senhor, se há alguma coisa, o Senhor sabe tudo, na minha vida que não te agrada, na minha família, o Senhor mostra, o Senhor tira, nós queremos, mas uma vez Deus disse, a menina, citou pelo nome, mais velha, tem que ter paciência com as crianças mais novas, até isto. Porque, na verdade, irmãos, Deus cuida. Mas aquela comunhão, aquela conversação tão familiar, entende? Isso mostra o quê? Um companheirismo. Aquela confiança que você tem, porque Deus é a autoridade máxima. E você não está criando fé, você já tem a sua fé. Você sabe que, seja o que for, mas a vitória está ao teu lado. Então você não tem por que correr, desesperar e ficar solícito. Não, você descansa. Você descansa sabendo que você entregou sua vida a Deus, você serve ao Senhor. Você tem uma intimidade, uma liberdade, uma aproximação a Deus tão grande que... E Ele prometeu que te faria vitorioso. Se você tem um amigo importante por aí que diz, olha, o que aparecer, conta comigo. Você descansa se vem um problema por aquela área.
porque você conta com aquela pessoa. Gente, nós contamos é com Deus. É com Deus. Então a vida cristã, ela leva a esse descanso, a esta paz. Ah, mas meus filhos estão desviados, o que eu posso fazer? Os meus também, alguns. Recomenda a Deus e mantenha segurando na presença de Deus. Mas uma coisa é, não criamos filho para o diabo, esta é a minha fé. Não sei o que vai ter que acontecer, mas, Senhor, eu quero eles ali. Nem que seja na última volta, Deus dará um jeito. Como o irmão Brana disse para o Billy Paul, Billy, você anda fazendo coisa errada, fumando, dançando, andando aí, mas eu sei que você estará lá, porque eu te recomendei a Deus. Não é? E a gente descansa. Façamos o nosso melhor na criação, dando o verdadeiro exemplo, e o mais compete a Deus. Então, o que Deus realmente, o que está no coração de Deus realmente, irmãos, é ter um companheirismo, ser amigo, ser próximo. Isso é o que Deus, vamos dizer, deseja. Ou você acha que Deus, ele quer o quê? Um relacionamento de patrão e empregado? Não, o patrão só paga o empregado para ele fazer isso e aquilo, tudo, mas não quer dizer que o empregado é amigo do patrão. Ele não é amigo do patrão. E nem o patrão é amigo dele. Algum caso é, mas amigo é outra coisa. Esses tempos eu falei aqui, maior é o serviço, o trabalho que Deus quer fazer em você, do que através de você. Porque às vezes pode ser que alguém queira comprar Deus com o seu trabalho, agradar o patrão. Não, Deus não é patrão, Deus é pai. Deus é pai. Por isso Jesus diz, não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque o amigo, vamos dizer, conta tudo, revela. Não é isso que faz o amigo? Ele revela os seus segredos mais profundos, ele confia. E o que Deus tem feito? A mesma coisa. Então, que você deixe esse espírito de empregado, de servo, e tem que ver a Deus dentro deste novo relacionamento, não é? Nós temos que nos livrar, irmãos, daquele conceito, aquela ideia. Eu sei que a maioria aqui era católico, e aquela ideia católica. Lutero, ele diz que quando se foi para o convento, foi por medo, porque uns raios caiu perto dele. E ele diz que se alguém se salvasse por fazer sacrifício, obras meritórias, indulgências, né? Penitência, aliás, ele teria salvado, porque ele se ajoelhava em cima de brita, em cima de grão de milho, dormia ali, entende? Fazia o pior, até mesmo as jejuns, que não agrada a Deus, é aquela coisa que termina adoecendo, vira um sacrifício desmedido. Mas não é isso que Deus quer. Os pagãos, eles queimam seu corpo, eles cortam, esse corpo não vale nada, essa carne não vale nada. Não é a carne, coitada, é a natureza lá dentro.
é o problema. Ali no Amazonas, uma vez, puseram fogo, mataram uma mulher, porque estava endemoniada, não conseguiram expulsar o demônio, queimaram. Ela foram para a cadeia. Não é assim. Então, libertar deste conceito católico. Que conceito? Que Deus sempre está igual aquela titia de olho comprido, querendo ver, te pegar no pulo, procurando ver falhas, procurando ver faltas, procurando ver para poder te castigar, te corrigir. Isso não é um relacionamento. De forma alguma. Deus não é isso. Um amigo, ele não quer ver a falha. Não, ele não quer ver a falha, ele quer ver tua vitória, ele quer ver tuas virtudes. E se tem falha, ele é claro o suficiente de te reprovar, mas reprova com amor. Então, essa ideia de que nós não servimos a Deus por medo. Por medo. O irmão Brana chega a dizer, mesmo se ele me mandasse para o inferno, de lá eu diria, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. E como que Deus vai mandar alguém que o ama tanto para o inferno? Não tem como, né? Então, o companheirismo é aquela amizade. E quando você tem uma amizade, vamos comparando, demonstra que você tem prazer nessa companhia. A hora que ela vem, bate na tua porta, é bem-vindo. A sua presença me alegra, a sua presença é um refrigério, a sua presença me anima. Entende? É isso. Esse companheirismo se traduz como um relacionamento, uma amizade. E uma amizade você confia, você, como eu disse, conta os segredos, você tem liberdade com aquela pessoa, e ele tem liberdade também. Então, veja você, é isso que Deus quer. Todo o plano do nosso grande Deus, antes da fundação do mundo, ele queria ter uma família. Mas uma família dessa forma. Amigos, companheiros. Uma família que lhe amasse. Por isso, os nomes de Deus, Jeová Rafa, quer dizer, o Senhor que te sara, ele sabia que no meio da sua família haveria doentes. Por isso ele diz, eu sou o Senhor que te sara. O Senhor proverá. O que é o Senhor proverá? Jeová Jireh. A família tem necessidades. E o que faz o pai? Ele vai prover o sustento, vai prover o socorro, é isso. Todos os nomes de Deus, nesse sentido, demonstram uma atitude de um pai. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Vindo o inimigo como torrentes de água, o Senhor levanta contra ele a sua bandeira. Como quem diz, calma lá, rapaz, essa aqui é minha, esse aqui é meu, essa casa é minha. Veja um homem, por mais imprestável que ele possa ser, mas se tem um homem numa casa, há mais respeito. Então, e Deus no meio do seu povo? Ele impõe respeito. Impõe respeito.
Então, o grande desejo de Deus foi ter uma família. Para quê? Você tem liberdade com seus filhos, você os abraça, os beija. Ninguém gosta de bater e chicotear, não. Quantos pais, mães, mesmo quando é necessário, você faz isso pelo bem da criança, não por raiva. Mas quantos fazem isso e depois eles mesmos choram? Aquilo lhes dói, aquela chicotada, mais do que parece na própria criança. Deus não tem prazer de corrigir. Mas se ele faz, é porque ele tem uma responsabilidade, como você tem uma responsabilidade com a sua família. Não é assim? Deus, ele tinha esse plano. Por que ele construiu esse céu tão lindo, a terra e tanta beleza, ou isso e aquilo? Para ele mesmo? Não. Ele fez tudo isso para nós. Entende? Para nós vermos e ver quão lindo é Deus, quão grande é Deus. E na natureza ele revela a si próprio. Vejamos, irmãos, que é necessário esta amizade, esta aproximação, esta comunhão. Em Tiago capítulo 2, verso 23, diz que Abraão era o amigo de Deus. E nós vemos também Deus dizendo, Abraão, meu amigo. Era Deus que dizia, Abraão, meu amigo. E Tiago só repetiu, Abraão é amigo de Deus. Não é amigo do Lula, não é amigo do Bolsonaro. Os amigos do Lula foram para a cadeia. Muitos, né? Mas você amigo de Deus. Agora, o que foi que qualificou Abraão para ser um amigo de Deus? Porque tem que haver qualificação. Não é qualquer pessoa que você desenvolve uma amizade. Você não vai desenvolver uma amizade com alguém que quer lhe passar a perna, alguém que quer lhe extorquir. Você não vai desenvolver amizade com alguém que vai trazer problemas. Não é? Então, o que qualificou Abraão para ser este amigo de Deus? A ponto que Deus disse, Abraão, meu amigo, eu gosto tanto disso aí, eu penso muito nisso aí. Ser amigo de Deus? Ora, quem mexe contigo, mexe comigo, não é assim? Então, quem mexe com o Filho de Deus, um amigo de Deus, está mexendo com Deus. Está mexendo com Deus. Então, veja, o que qualificou Abraão? Abraão era um seguidor de ídolos. Ele vivia ali na Mesopotâmia, o Iraque hoje, né? Mas ele ouviu ao convite de Deus. Abrão era o nome. Quem sabe ele estava olhando, meditando, vendo os céus, a natureza, pensando nisso, e foi elevado dentro dessa admiração. Logo ele ouviu a voz dizendo, Abraão, deixa a tua parentela, passe o rio. A palavra hebreu quer dizer do outro lado do rio. Venha peregrinar e eu te recompensarei. Você será pai de uma grande nação.
Ele não podia ter filho. Tinha 75 anos, sua esposa 65. E Deus estava chamando ele, atraindo ele, como sempre Deus faz, nos mostrando recompensas, promessas. E o que fez Abraão? Abraão simplesmente foi difícil deixar sua terra natal, seus irmãos, irmãs, seus amigos ali. Não foi fácil. Eu penso que a primeira coisa ele chegou e quebrou aquelas coisas, os ídolozinhos que ele tinha em casa. E ele chamou seus irmãos, seus amigos e disse: olha, eu vou embora. Naquele tempo, para uma pessoa se desgrudar da sua família, era a coisa mais difícil. Era, como poder dizer, impossível. Era o maior temor dos povos antigos, era morrer e ser sepultado longe da sepultura dos seus pais. E o que fez Abraão? Eu vou ter que ir. Mas por que, Abraão? Os negócios vai mal? Não, vai muito bem. Mas não há explicação. Você vai para onde? Não sei, só que eu tenho que atravessar o rio. E eu vou peregrinar lá do outro lado, vou ver o que tem por lá. Por que, Abraão? Olha, eu ouvi uma voz. Ouvi uma voz audivelmente, e essa voz me disse que eu deveria fazer isso, isso, isso. Mas, Abraão, você não pegou insolação? O que houve? Você não está meio caducando, ouvindo voz? Não. Essa voz é uma voz de um ser divino. Eu ouvi e eu vou obedecer. Essa foi uma qualidade, porque Abraão, sai da tua terra. O que é isso? É um tipo. Quer dizer, você tem que sair do meio dos teus parentes. Que parentes? O parente do bar, o parente da cachaça, o parente da mentira, o parente errado. Esse mundo que nós nascemos, temos que empurrar, deixar isso. As jogatinas, as bebedeiras. E venha, Abraão, para uma terra estranha, venha peregrinar, porque os filhos de Deus são chamados de peregrinos. Andar no meio de um povo estranho, um peregrino, um estrangeiro, a sua conversa é diferente, os seus costumes é diferente. Agora, se você não é diferente do homem do mundo, o seu linguajar, o seu viver, desculpa, você está enrolado. Porque um cristão, ele tem uma conversa diferente, ele fala das coisas de cima, ele fala do que é certo, ele não mente, não vive blasfemando, xingando. Então ele é uma pessoa diferente, paga suas dívidas, honra a sua palavra, não tem grandes ambições materiais aqui. A sua ambição está lá, porque o seu coração está lá. Qual foi outra qualificação de Abraão que o fez amigo de Deus? Nós vemos que uma foi a obediência. A obediência. Ele confiava, tinha fé. Ele creu, a ponto que hoje todos os crentes são chamados filhos de Abraão, porque Abraão foi o primeiro exemplo de uma fé genuína. E quem está em Cristo, todos são filhos de Abraão, filhas de Abraão. Como que você vai negar a fé? Se nega, é como diz as Escrituras, o próprio Deus diz:
Se voltar atrás, a minha alma não tem prazer nessa pessoa. Por isso, quem pega, põe a mão no arado, olha para frente. Ninguém ara olhando para trás. Vai fazer as coisas erradas, vai se machucar. É olhar para frente. E quando a gente toma essa decisão para servir a Deus, você só volta aqui, queima a ponte. Queima a ponte. Não deixa ali atrás esperança, não, se der errado eu volto. Não. É daqui para frente. Foi Fernão Cortés, o conquistador aqui do México, ali, dos Incas, né? Ele chegou com 2 navios. Sabe o que ele fez? 2 ou 3 navios. Desceu todo mundo, uns 600 soldados, e tirou tudo lá de dentro e falou: agora queime os navios. Queime-os. Barbaridade. Em outras palavras, vocês lutam e vençam ou morram aqui. É com esta determinação. Viemos a Deus, não vamos pensar em voltar. E ele enfrentou milhares e milhares. Só em uma das batalhas havia como 10 mil adversários. Mas quando o homem vence decidido, quando o homem luta decidido, ele luta. É igual você ter que brigar para defender a tua casa. Um homem vale por uns quantos, porque você está lutando pelo seu direito. Não é? Então, a fé de Abraão, a obediência de Abraão: dá-me o teu filho. Sim, senhor. Ali está a obediência, a fé de Abraão, de modo tal que isso qualificou. Se isso qualificou, é a mesma coisa que nos qualifica. Jesus também disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que eu vos mando. Agora, um amigo tem prazer de atender o outro. Tem prazer de atender o outro amigo. Agora, essa obediência, irmãos, eu quero explicar. Não é aquela tipo de obediência por medo. Tipo de obediência, como diz, católica, é por medo. Um ditador, as pessoas servem um ditador, mas por medo, senão ele manda cortar a cabeça dele, fuzila. Entende? É uma obediência, mas não aquele tipo de medo de empregado. Mas é um relacionamento amigo. Você não quer entristecer a Deus, magoar a Deus, porque Ele não fez isso conosco e nem faz, não é? E esse relacionamento está baseado nessa confissão. Está baseado nesta confissão. A coisa mais bela que a gente observa é quando vê 2 pessoas tendo uma amizade firme, uma amizade de pé, uma amizade que realmente é forte. Não é uma amizade grudada com guspe, não. Olha bem, aí sim é um companheirismo. Deixa eu me explicar bem. Companheirismo. Companheirismo com Deus. Eu não estou falando companheirismo humano. Este corpo de ministros são companheiros. É o companheirismo de tal lugar. Não, você tem que ser companheiro de Deus.
em primeiro lugar, é estar certo com Deus. Não ser marionete de alguém que está te usando, quer te usar. Um companheirismo de chefe sobre empregado. Não. O companheirismo de Deus é um companheirismo, irmãos. Vamos dizer, de igual para igual. Deus nos respeita. E nós o respeitamos, o amamos. É um companheirismo verdadeiro. E olha bem, esse assunto de dizer companheirismo, no Brasil existe aí o tal companheirismo de tal lugar. Tá bem. Mas que companheirismo é esse? Um come o fígado do outro, tira membros um do outro, divide, e ali abraça, beija, se sorri, tudo, mas quando vão embora, cada um vai no seu carro e lá se pegam. Isso é fingimento, irmãos. Companheirismo é uma amizade limpa, correta, respeitosa, verdadeira. Agora, companheirismo em si ali, em si nisso, tem dentro dos bares, tem dentro dos campos de futebol, tem por todo lado aí no mundo. Entende? Companheiros de caça, de pesca, de bebedeira, de beber. Tem. Não vamos confundir companheirismo. Por isso, irmão Brana, sempre quando ele falava companheirismo, a maioria das vezes ele dizia companheirismo ao redor de quê? Da palavra. Repita. Companheirismo ao redor da palavra. Se eu estou fora da palavra e você é meu amigo, você teria que vir e me dizer, irmão Febrônio, você está errado. Porque o estranho não vai dizer, mas o verdadeiro amigo diz. Naquela conversa, como se diz, conversa de caserna, uma conversa direta. Isso é o que é ser amigo. Há pessoas que têm muitas pessoas ao seu lado, mas elas se sentem sozinhas, em solidão. Por quê? O verdadeiro companheiro, companheira, ele vai lhe dizer na cara, não manda recado, mas diz para te proteger, para lhe ajudar, não para te matar, te humilhar. Um verdadeiro amigo não vai te empurrar, concordando com a coisa errada em você, porque ele sabe que isso vai te prejudicar e prejudicaria ele. Nós não fazemos um corporativismo. A igreja aqui não é um corporativismo em torno de um homem ou de um grupo de homens, não, mas em torno das Escrituras. Por isso, companheirismo ao redor das Escrituras. Se eu sair fora das Escrituras, ora, que companheirismo vocês vão ter comigo? Se tem que ser pelas Escrituras. Se alguém sai fora das Escrituras, então o que nos prende, irmãos, é as Escrituras, que é Deus. Que é Deus. Esse é o companheirismo verdadeiro. E o título da minha mensagem é Companheirismo com Deus. Com Deus. É o que Deus deseja. Agora, os problemas na vida vêm de todo lado. Você não tem que buscá-los, eles vêm por conta. As bênçãos, sim, você tem que buscar.
Mas disse o irmão Brana que antes, em primeiro lugar, quando as coisas antes de vir, você tem que, em primeiro lugar, conseguir ter um companheirismo com Deus. Para que você tenha certeza de que Deus vai estar contigo. Vai batalhar por você. Por quê? Você batalha por Ele. Davi disse: sou companheiro, Senhor, dos que te amam. Quer dizer, sou companheiro dos teus companheiros. Aleluias. Agora, chuta Deus de todo lado e na hora que a coisa bate na porta. Qual a confiança? Você primeiro tem que manter, assim como a gente tem confiança em um amigo, numa amiga, nós temos confiança em Deus. Então, primeiro, ter essa confiança. Indo mais para o fim. Davi é um grande exemplo disso. Um homem chamado segundo o coração de Deus. Davi amava a Deus. Davi tinha um companheirismo, um relacionamento com Deus. Sua harpa ele dedilhava, cantava, louvava, estava sozinho, não era só na igreja não. Ele aonde estava, ele louvava a Deus, bendizia o Senhor. Ele fortaleceu seu relacionamento com Deus à medida que ele foi crescendo. Era um homem apaixonado por Deus. Ele disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Para os montes, de onde me virá o meu socorro? O monte da riqueza. Davi tinha ouro e prata à vontade, tinha o maior exército, os homens mais valentes. Davi tinha de tudo, mas ele nunca depositou a sua confiança nisso. Ele disse: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluias. Então, a fé de Davi olhava para Deus. O coração de Davi batia por Deus. Quando Natã, o profeta, lhe repreendeu por causa de um pecado, ele não, eu sou rei, você me respeita, eu vou te pôr na cadeia. Não, ele disse: pequei. E o amigo de Deus disse: eu te perdoo. Você não espera outra coisa a não ser o perdão de quem te ama, não é certo? De modo tal, irmãos, nós vemos que existe cristãos, e como existe cristãos que estão de pé, mas estão como árvores secas, mortas, estão de pé. Aparentemente, parece que tem vida, mas suas raízes estão secas, sua vida está seca, não tem mais aquela presença em sua alma, não se alegra com as coisas de Deus, mesmo quando a presença de Deus vem, a pessoa não sente nada, perdeu até a alegria da salvação, a alegria das coisas de Deus, com a casa de Deus, com os cultos, em adorar a Deus. Pessoas como disse Graciliano Ramos no seu livro Vidas Secas, né? Ali no Nordeste, em tempo de seco, vive uma vida seca, paupérrima, pobres, espiritualmente falando, tendo um pai tão rico. Não sente a presença de Deus, não tem uma associação, suas palavras com Deus, quando chega em oração, às vezes nem consegue. Sua fé não vai longe,
Por isso não pede porque não crê. É como uma árvore morta, né? Agora, quão diferente uma árvore verde. Ela é plantada junto a ribeiros de águas, dá os seus frutos na estação certa. Mas se você se sente um tanto morto, está morrendo a sua vida espiritual, é simples restaurar. Fique na presença de Deus. Igual Arão pôs a sua vara velha, torta e super seca. Quem sabe aquela vara já tinha uns 50, 60 anos na mão de Arão. Olha bem, ele pôs essa vara no lugar santíssimo, onde estava Deus. E Deus é vida. Deus é vida. Calcula essa vara seca, vai ver que Arão até tinha esquecido de que madeira é essa. Em uma noite, só bastou a noite, aquela vara reverdeceu, quer dizer que ela criou casca, criou a pele, criou casca, ela simplesmente lançou ramos e os frutos, amêndoa. Em uma só noite, a presença de Deus, irmão, é vida. Não é uma coisa morta, não. É vida. Há igrejas que você vai ali, parece que só falta enterrar, porque a coisa está morta. Há famílias, há crentes que estão mortos. E há outros que quer demonstrar que está bem com Deus através do conhecimento natural, o conhecimento que tem da Bíblia. Você pode conhecer a Bíblia de cor, salteado, de trás para frente ou da frente para trás. Mas, como diz o irmão Branham, não é o que grau você conheça os mistérios. Paulo disse, se eu conhecesse os mistérios, falasse a língua dos anjos, ou tivesse toda a fé e fizesse isso, aquilo, mas se não tivesse esse amor aqui, que quer dizer Deus por dentro, não adianta nada. Eu conheço todos os mistérios da mensagem, da Bíblia, eu conheço. Muita gente estão simplesmente com essa máscara. Mas por dentro estão secos, igual a terra seca aí nos dias de verão. Bate o picão, nem entra o picão bem, está seco. Agora, me permita, por que você deixou a sua vida chegar a essa situação? Eu lembro do nosso velho irmão Darcy, já morreu há muitos anos. Primeira vez que eu cheguei na casa dele, tive que deixar o carrinho lá no pé da montanha, subir uns quilômetros. E era tardezinha, já bem tardezinha, pelas 5 e pouco, no sertão ali do Rio Grande do Sul, em um lugar em cima de uma montanha. E eu pensei comigo o seguinte, eu vou chegar lá e vou pedir para eles comida e pouso. Quero ver se eles são crentes. Eu não ia dizer quem era eu. Daí, quando eu cheguei ali, aquele que mora, o senhor Darcy, ele veio, olhou para mim e falou, você é o obreiro que veio de Goiânia me batizar? Não deu de eu ver se ele era crente mesmo, mas ele era. Daí ele me contou uma história, que houve um tempo, devido aos problemas, ele estava bem frio, na fé, devido aos problemas, dificuldade, muito pensar, e não busca Deus. Ele disse que estava passando por essa crise.
Daí ele disse que ele começou a orar. 5 minutos. Muitas vezes durante o dia, pelo menos 5 minutos. Ele orava. Eu lembro do pastor Joel dizer, se você não pode orar 5 minutos, ore 2. Não pode orar 10, ore 5. E várias vezes você orando, durante o dia, lendo a Bíblia, 5, 5, 5, 5, 5. Olha, você já ficou um bom período na presença de Deus. E à medida que fica, a coisa vai esquentando. É igual acender fogo. O fogo, se põe os gravetos ali e... não é? Vai soprando, vai tentando, põe um gravetinho, um papelzinho. Mas depois que chega a lenha grossa, você tem que começar aos poucos. Você vai à casa de Deus? Isso tem que começar por aí. Não faltar os cultos, prestar bem atenção no ensino, na palavra, ler. Alguém perguntou, irmão Brana, como eu posso me aprofundar em Deus? O conselho foi lendo a Bíblia e orando. Orando. Se não pode orar meia hora, ora 5 minutos, daqui um pouco mais 5 e vai indo. E ele me deu esse testemunho e é certo. Houve uma pergunta que diz, como eu posso me reerguer? Como que uma pessoa está acamada no hospital pode se reerguer? Vamos dar uma feijoada para ela, está debilitado demais. Você vai matar. Não, o que é que começa? Vocês trabalharam ou trabalham no hospital? Não é com sorinho, não é com a sopinha, que a gente diz comida de hospital. Não é com uma gelatina, uma coisinha. É por aí, não é? É aos pouquinhos, à medida que a pessoa vai fortalecendo. Então é aos poucos, se a sua casa está um tanto caída, a sua vida espiritual está meio de cabeça para baixo, está de cabeça para baixo, e se você já não tem mais, não sente aquela alegria da salvação, Davi chegou a dizer, Senhor, me dá de volta a alegria da minha salvação. Que negócio é esse, ser um salvo e não ter prazer de ser? Não está certo. Então você comece, frequenta os cultos, leia a sua Bíblia aos poucos, vai lendo, vai meditando, vai pedindo, vai batendo. Quem bate, abrir-se-lhe-á, quem pede, recebe, quem busca, acha. É assim, irmãos, é de pouco. Da mesma maneira como Deus nos abençoa, Ele não nos abençoa como um passe de mágica. Não, Ele nos abençoa aos poucos. Lá na frente que vamos ver que Deus tem abençoado. Então, veja você, não seja uma árvore morta ou semi-morta. Seja uma árvore verde, se plante junto a Deus. A coisa mais bela é um casamento, um casal que se entende, se ama, se respeita, se confiam, não é? É aquela afinidade, entende? Aquilo, um é o outro, e o outro é o outro, e é um só. É o que a Bíblia diz que deva ser. Tem prazer aquela união, não é aquele casamento arrastado. Entende? Que não tem mais prazer. Não, você tem que ter prazer no seu lar, prazer na sua esposa e ela em você. Se você não faz isso, irmão, você não faz isso, não está bem. Deus não se agrada disso. Que haja vida dentro deste lar. Companheirismo. O irmão Brana olhou pelo buraco do caminhão e estava a esposa sentada
na perna do seu esposo, e ele tanto para isso, tanto para aquilo, vendo o que tinha que pagar. Não é? Vocês conhecem a história. Agora, irmãos, é esse relacionamento, é esse companheirismo. Companheirismo com Deus. Não é companheirismo com o pastor. É companheirismo com Deus. Faça com que a sua vida desfrute desse companheirismo. Agora, desculpa, mas eu sempre estou dizendo, já vamos ao final, mas não é isso. E né? Há muitas barreiras que impedem um relacionamento. E Deus diz, Isaías 59, verso 1 em diante, ele diz, as minhas mãos não estão encolhidas para não poder vos abençoar, nem meus ouvidos agravados, quer dizer, ferido, tampado, para não poder vos ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e ele encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Quer dizer, o pecado é uma barreira para o companheirismo, o que deve ser feito? Então, tire essa barreira. Como? Arrependa, confesse, acerte. Entende? A falta de arrependimento e confissão, ela traz pobreza. Traz pobreza. Então, remova isto aí. Agora, o que é que esfria também, é outra pergunta, um companheirismo. Quando eu me converti, tudo era tão delicioso, o primeiro amor. Faça como aquele jovem que se converteu, o pastor Valdir falou isso aqui uma vez, e na igreja um velho irmão veio e disse, eu já passei por isso também, o primeiro amor. Aquele rapaz olhou e disse, se eu perder isto, eu volto a me converter de novo. Eu volto a me converter de novo. Agora, há muitas coisas que esfriam. Amizades. Se envolve com certas amizades, ao invés de manter aproximação a Deus, não. Não sai da casa alheia. Não, há muito trabalho. Pouca interlocução com Deus. Não há uma aproximação a Deus. E entretenimento, e hoje aí está a internet, Netflix e sei lá, e tanto filme, como diz o irmão Brando, o diabo tirou o filme lá do cinema e pôs dentro da casa dos crentes. Entende? Entretenimentos, jogos, e olha, está aí. Pessoa não tem muito tempo, mas eu quero terminar agora mesmo, dessa forma. Houve um rapaz, vocês leem aquele livro chamado Os Pés Sangrentos, é isso? O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Nos fala de um jovenzinho que aceitou o cristianismo. Ele era de uma família muito alta, mesmo no governo, mas o pai dele o rejeitou, o expulsou. E ele foi até para um seminário. Mas ele não importava muito com aquilo. Ele olhava na Bíblia e via o exemplo de Cristo, e ele queria ser aquilo. E ele foi desenvolvendo um relacionamento com Deus tão grande, tão profundo, mas tão profundo,
quando ele entrava no Espírito, começava a orar e entrava no Espírito, ele se perdia de dias, de horas. Uma vez ele entrou numa caverna e entrou no Espírito a orar. Quando ele acordou, tinha um urso deitado ao lado dele. Uma vez ele disse, eu pensava que Deus era 3, mas um dia tive uma visão que vi um trono e um assentado nele. E ele me olhava de uma maneira assim, fui eu que te formei, fui eu que te criei. Quer dizer, tão pessoal. Entende? Ele olhava para Deus, aquela amizade, aquele vínculo, né? Então, ele desejou morrer até na mesma idade de Jesus e terminou desaparecendo por aqueles Himalaias lá. Mas ele foi uma pessoa que teve um companheirismo com Deus tão intenso. Uma vez ele chegou em uma casa e começou, e ali brincou com as crianças. No outro dia, as crianças perguntaram, mãe, cadê Jesus? Foi embora? Cadê Jesus? Foi embora? Ele não importava para denominação, para grupos, essas coisas. O assunto dele era Deus. E eu creio que todos podem chegar a ter um relacionamento com Deus. Irmão Branham, depois que Deus parou aquela tempestade para ele, parou aquela tempestade lá no Colorado, Deus disse para ele, você quer caminhar comigo? Ele disse, Senhor, é um prazer caminhar contigo. E enquanto ele caminhava ali na floresta, veio aquela veada com dois viadinhos. E o irmão Branham diz, eu sou rápido no gatilho, eu podia matar. Mas ela veio se aproximando a ponto de quase comer na minha mão. E eu dizia, pegue teus filhos, vá embora, eu também amo a natureza. E o irmão Branham, antigamente, ele matava animal para dar para algum amigo, para outro. E ele prometeu a Deus que não faria mais isso. E ali estava a oportunidade para ele matar e atender algum amigo. Mas depois que os animais se foram, sem correr, né? A presença de Deus traz harmonia. Entende? Deus disse, você lembrou da tua promessa? Eu também lembrei da minha, não te deixarei jamais. Eu estarei contigo, não te abandonarei. Irmãos, você quer caminhar comigo? Vamos dizer que Deus está nessa manhã chamando a todos. Você quer caminhar comigo? Você quer caminhar mais perto de mim? Você quer entregar sua vida, seu coração, tudo o que há, seus problemas? Você quer descansar em mim? Vamos caminhar com Deus. Certa vez o irmão Branham estava sentado lá na mata, procurando e lembrando da esposa dele que fazia aniversário. Quando ele ouviu a voz, lhe disse, pense em mim. Deus amou muito a este homem, muito, mas também vocês têm o exemplo dele, a luta dele. E Deus também nos ama, irmão, te ama. Se temos sido falhos, faltado nossa parte, vamos dizer, Senhor, me levanta.
Eu quero caminhar mais perto de Ti. Eu tenho deixado a coisa cair num relaxamento perigoso. Me ajuda, Senhor, organize, põe em ordem. Vamos ficar de pé? Ó Deus, está aí, Senhor, o que Tu me mandaste dizer ao Teu povo. E o Senhor deseja caminhar com cada um, mas quer que cada um caminhe contigo também, Senhor. E possa desfrutar deste relacionamento. O mundo está tão cruel, Senhor, o pecado é tão cruel. Ali não há misericórdia, ali não há esperança. Mas em Ti nós encontramos esperança, vida. Deus, eu quero caminhar contigo, Senhor. Melhor, inclina-me para Ti, o meu coração. Inclina-me para Ti em tudo. Faço da minha oração a oração de cada irmã, de cada irmão. Inclina-nos a Ti, Senhor. Nesta hora de frieza e pecado e morte, mais do que nunca devemos desfrutar desse companheirismo que o Senhor tanto anela. Vai ver que o Senhor sente saudade da voz dessa irmã em cantar, em orar. Sente saudade da atitude desse irmão ou daquele, ou de mim. Por isso eu digo, Pai, levanta-nos. Queremos caminhar contigo. Ter o Senhor ao nosso lado, ter o Senhor na nossa frente, por cima, atrás. Pai, dê ao teu povo, Senhor, esta graça, essa perseverança. Em nome de Jesus eu rogo. Caminha conosco e ajuda-nos a caminhar contigo. Em nome de Jesus. Amém.